meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde! Vamos para mais uma aula e a nossa aula de hoje é ciências. Que legal, vamos lá? Hoje nós iremos aprender sobre os seres vivos. Que legal, vocês já sabem quem são os seres vivos, né? Lembram que vocês já aprenderam isso? Então, hoje vocês vão relembrar então. Olha lá, os seres vivos. Observem nessa cena, quem são os seres vivos? Olhem bem. Olharam? Então aqui, os seres vivos são as pessoas, olha lá, crianças, adultos, os animais, toda espécie de animais, as plantas e toda espécie de plantas. Vocês sabiam que todos os seres vivos, eles têm um ciclo vital? Olha aqui, eu trouxe um exemplo para vocês. Eu trouxe o exemplo do homem. Olha lá, o ciclo vital, gente. Observem, todos os seres vivos passam por uma série de mudanças durante a vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Isso se chama ciclo vital. Assim também são com o quê? Com os animais, ok? Também trouxe a metamorfose como exemplo, olha lá. Observem aqui, a lagarta, por exemplo. A lagarta, tá vendo? Ela sofre uma metamorfose. Observem aqui, Primeiro ela é uma lagarta, ela vai se transformando num casulo, tá vendo? Se fecha, fica guardadinha, depois ela se transforma numa linda borboleta. Isso se chama metamorfose, ok? Trouxe também para vocês hoje uma palavra estranha, ecossistema. Vocês já ouviram essa palavra, ecossistema? Não? Observem essa cena que eu trouxe para vocês. Vocês sabiam que os seres vivos, eles dependem um do outro para sobreviver? Observem aqui nessa cena, olha lá essa garça. Olha lá, ela come o peixe, que come o caracol, que come outro peixe, e assim eles vão depender um do outro para sobreviver. Você sabia também que os seres vivos, eles precisam de quê? Eles precisam de outros fatores também da natureza, os fatores que não têm vida, como por exemplo, o ar, a gente precisa do ar para respirar, a água, não é? A luz e o calor do sol, o solo. Então os seres vivos precisam desses fatores, ok? Aqui, falando nos fatores, os fatores do ambiente ou fatores não vivos. Você sabia que os fatores do ambiente não vivos, como por exemplo, o sol, o ar, a água, a luz do sol, tá? A água, né? Elas formam um ecossistema, conforme o que a tia falou aqui. O ecossistema um depende do outro, ok? Então, agora que vocês já estão craques, já estão feras, vamos fazer um trabalhinho. A gente vai aprender a fixar melhor aqui no nosso livrinho. Vamos pegar o nosso livro do volume 2 e colocar lá na página de ciências. Vocês irão pegar lá o nosso livrinho do volume 2, colocar lá em ciências. Vamos dar início à nossa aula de hoje, Hoje estamos aprendendo o quê? Os seres vivos. Coloquem lá na página de hoje, nas páginas de 2 até 6. Então aqui, página 2. Coloquem a data nessas páginas, ok? Então vamos lá, aqui, os seres vivos. Observem essa obra de arte criada por um artista brasileiro chamado Cândido Portinari, que se inspirou em cenas de sua própria infância. Então aqui ele fez o quê? Ele fez uma pintura, tá? Mostrando cenas da sua infância. Olha lá, observando bem, o que você vê aqui, toda a natureza, olha lá. Olha lá, o céu, as crianças brincando, olha lá, um lago, alguns animais, tá vendo? Bem o que a gente está falando sobre os seres vivos, tá ok? Isso aqui é uma pintura de Cândido Portinari. Aqui está escrito: descreva o que você vê nessa paisagem retratada. Acabei de comentar com vocês, ok? Que seres vivos você identificou nessa obra de arte?
ok? Aí aqui a gente já falou também, porque isso aqui seria um debate de sala de aula, ok? Como a gente está no isolamento, então a tia já está praticamente dando as respostas para você, ok? Então, ó, crianças, tá vendo? Os seres vivos, crianças, né? Animais, algumas plantas que são vegetações, tá? Que seres vivos podem ser encontrados no lugar onde você vive? Aí onde você vive, quais são os seres vivos que você encontra, tá? Então essa pergunta vai ficar para você só pensar, ok? Então, ó, dando continuação, então vamos lá, ó. Característica dos seres vivos. Então, ó, na obra de Cândido Portinari, você pôde observar uma paisagem rural com crianças brincando próximas à natureza. As crianças, os cavalos e as plantas são seres vivos. E os seres vivos apresentam algumas características em comum. Nascem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem. Esse conjunto de etapas que ocorrem durante a vida dos seres vivos é chamado de ciclo vital, conforme a tia mostrou. Olha lá, olha aqui, vamos ver esse galo aqui. Primeiro o quê? Houve o quê? O ovo, tá vendo? Porque ele nasceu do ovo, olha lá. Depois ele cresceu e virou um galo. Isso aqui é o quê? É um ciclo. Isso se chama ciclo. Assim são as pessoas também, tá? Eles nascem bebês, aí vai crescendo até virar adulto e envelhecer, ok? Aqui também tem outros. Ó, os animais passam por várias fases de mudanças em seu ciclo vital. Alguns, como os seres humanos, por exemplo, passam por mudanças simples, pois nascem semelhantes aos adultos. Outros, no entanto, passam por várias transformações até chegar à fase adulta. Esse processo é conhecido como metamorfose e ocorre com alguns insetos, peixes, sapos e rãs. Ok? A borboleta é um exemplo de animal que passa por metamorfose. Quando a gente fala em metamorfose, a gente lembra o quê? Da borboleta, né? Que ela primeiro ela é um ovinho, olha lá. O ovo depois se transforma numa lagartinha. A gente pensa que é uma lagarta, pensa que aí a lagarta ela vai se transformar numa borboleta. Na verdade, isso aqui é um ciclo, tá? Uma metamorfose, ela se transforma. A gente pensa que é uma lagarta, mas ela vai se transformando até virar uma linda borboleta, tá? E as coisas precisam o quê? De tempo para acontecer. Não é da noite pro dia. Isso aqui tem um tempo, é um ciclo. Próxima página. Uma das características dos seres vivos é a capacidade de se reproduzir por meio da reprodução. Eles dão origem a descendentes. Assim podemos dizer que os seres vivos nascem de outros seres vivos. Observem aqui, ó, essa porquinha alimentando os seus filhotes. Os seres vivos precisam de energia para viver. Eles obtêm a energia por meio de alimentação. Além de se alimentar, os seres vivos precisam respirar, ok? O tempo de vida dos seres vivos é bastante variável. Alguns insetos, como o mosquito, as moscas, vivem de uma semana a um mês, enquanto certas tartarugas marinhas podem viver mais de 100 anos. Existem árvores, como o jequitibá rosa, que podem ter mais de 1000 anos. Observem esses animais, olha lá, a mosca, ok? Olha aqui, ó, essa tartaruga marinha, olha aqui, essa árvore aqui, o jequitibá rosa, tá vendo? É considerada a árvore mais antiga do Brasil, com idade estimada em mais de 3.000 anos. Ela fica em Santa Rita dos Passos, Passa Quatro, lá em São Paulo, tá? Essa mosca vive menos tempo que a tartaruga marinha. Então, cada animal, cada ser vivo tem o seu tempo, assim como o homem também tem o seu tempo, do nascimento até envelhecer e morrer, ok? Fatores do ambiente, os fatores de ambiente que a gente comentou há pouco. Então, ó, olhando ao nosso redor, podemos perceber que, além dos seres vivos, existem também os componentes que não têm vida. São quem? Os fatores do ambiente, ou fatores não vivos. Olha lá, a água, o solo, as rochas,
o ar, a água e o calor do sol são exemplos de fatores não vivos. Eles podem sofrer algumas transformações, mas não apresentam as mesmas características que os seres vivos. Aqui, ó, as plantas precisam de quê? Para sobreviver, elas precisam de água, do solo, não é? Do calor do sol para poder crescer. Uma planta, ela só vai desenvolver se ela tiver o quê? O solo, né, que tem sais minerais no solo, ela precisa da água, mas se ela não tiver o calor do sol, ela não se alimenta. Vocês sabiam disso? Que legal! O calor do sol é fundamental. Vocês já observaram quando a plantinha está dentro de casa, ela vai ficar virada buscando o quê? A energia solar, que geralmente vem da janela. Então, a planta ela não gosta de ficar dentro de casa, porque o lugar dela é pro lado de fora, porque ela precisa da luz e do calor do sol, ok? Porque senão ela não se alimenta, tá bom, gente? Então, ó, para ela liberar o oxigênio que ela vai liberar, precisa do calor do sol. Então, se ela ficar dentro de casa, ela não se alimenta, ok? Então, vamos lá. Os seres vivos dependem um dos outros também dos fatores não vivos, como o solo, o ar, a água. A esse conjunto de relações damos o nome de ecossistema. Então, o ecossistema é tudo isso que praticamente a gente já falou, ok? Esses fatores todinho aí. É um conjunto, na verdade. Aqui nós temos um exemplo. Os ecossistemas podem ser grandes, como, por exemplo, rio, uma floresta, ou um campo, ou pequenos, como um jardim, uma horta, um simples poça de água. Isso tudo forma um ecossistema. Os ecossistemas podem ser de diferentes tipos e tamanho. Ok? Vamos para a próxima, página 6. Vamos lá. Onde as pererecas se encontram? Se escondem. Então, vamos lá. Durante a parte mais quente do dia, as minúsculas pererecas ficam nas pequenas lagoas e se formam nas plantas ou se escondem sobre folhas úmidas. A água das bromélias atrai muitos insetos para as pererecas comerem. Então, algumas lagoas são fundas o bastante para que as pererecas ponham seus ovos na época de procriação. Ok? Observem aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma planta chamada o quê? Bromélia. Pelo formato de suas folhas, as bromélias acumulam água, como se fossem copinhos para guardar dentro dela, né? A água da chuva em seu interior. Nessa água podem viver alguns insetos e pererecas que deles se alimentam. Então, aqui dentro tem água guardadinha. Então, as pererecas adoram esse ambiente, tá? Porque ali ela já tem tudo preparado para ela se alimentar e se desenvolver. Então, perereca entre as folhas da bromélia. Observe aqui as pererecas. Você reparou que a lagoa que se forma na bromélia pode ser considerado um ecossistema? Observem locais perto da escola ou de sua casa, como, por exemplo, jardins e quintais, tá? Que outros pequenos ecossistemas você consegue perceber? Aí aqui você contaria para mim ou para os seus amigos, ok? Mas essa pergunta vai ficar no ar e vocês irão pensar, tá? Então, gente, ó, eu tenho também para vocês hoje atividade. Vocês irão fazer o quê? Atividade da página 7 e 8 sobre essas atividades de hoje que vocês aprenderam. Ó, sei que agora que vocês estão craque, vocês vão conseguir fazer, ó, bem legal, bem bonito, ok? E, ó, volto com vocês no próximo vídeo, ó. Não se esqueça, a tia tá com muita saudade de vocês, tá? Fica com um coraçãozinho cheio de amor pra vocês. E, ó, beijos.